Olá pessoal, vamos ver algumas perguntas aqui. O Maicon coloca aqui, ó, essa dúvida não é de iniciante não, Maicon, fica tranquilo. Ó. O imposto de renda do Tesouro IPCA incide sobre a inflação também ou somente sobre o rendimento além da inflação? Que para o IPCA 26 está em 4,8. Porque se incide sobre a inflação, quanto maior for a inflação, menor será o lucro real do investidor, já que a inflação não é lucro e será cobrado imposto de renda sobre ela. Estou errado? Não, tá certo? Isso aí é exatamente assim, tá? Tem um vídeo que eu fiz aqui, a taxa da riqueza no Tesouro IPCA. Dá uma olhada ali que tem várias simulações, tá? Agora o detalhe aqui é o seguinte: quanto maior a taxa, além do Tesouro IPCA, IPCA mais X, mais inflação o título suporta ao longo do tempo, certo? Então, na casa atual, acima de 4,5, esses títulos suportariam uma inflação de até mais ou menos 40% ao ano durante todos os anos até o vencimento. Isso é muito importante que seja dito, certo? E aí quando você sairia no 0 a 0. Então, como é que a gente pode fazer essa conta? Essa conta é uma conta aproximada, tá, pessoal? É uma conta simplificada. O ideal mesmo é a gente colocar na planilha do Excel lá o VNA, projetar o VNA, ver a quanto ele chegaria, ver a quanto chegaria o preço do título e daí sim fazer as continhas certinhos. Esse é o jeito mais correto, tá? Mas tem uma aproximação, um método aí de aproximar que é bem mais simples que a gente pode usar aqui. Então, por exemplo, assim, ó, IPC, qual é a taxa? Primeiro a gente tem que fazer a soma certa, né? A soma juro composto. Qual é a taxa do IPCA 26, né? 4,8. Então a gente transforma em unidade, soma 1, né? Vamos supor uma inflação de 10%. Quanto que é 10%? 0,10. Soma 1, 1,10. 1,1, tá? Zeros aqui à direita são irrelevantes. Isso aqui é o rendimento real do Tesouro IPCA 26. Então, menos 1 vezes 100. É 15,28%. A gente está simulando uma inflação de 10%, né? Até, isso aqui para ser válido é até o fim do prazo. Então agora o 15,28% é a taxa de rendimento mesmo, né? Vamos multiplicar pela melhor alíquota do imposto de renda. E agora vamos tirar a glamourosa taxa B3. Consideramos 0,25 ou 0,20, pessoal? Vou considerar 0,25 porque o que está sendo cobrado esse ano até o dia 31 de dezembro é 0,25, tá? Então, olha aí, rende 12,7. A inflação foi 10. Isso aqui já é o rendimento livre de tudo. Livre de taxa, livre de imposto de renda. Tá? Para a gente tirar a inflação daqui, fica 2,7 de taxa real no bolso. Tá? Então, assim, vamos ver se, como eu falei, né? 40%. Então, 1,048 vezes 1,4. Isso aqui seria uma inflação de 40% ao ano durante todos os anos até o fim do vencimento dele, certo? Menos 1 vezes 100. Vamos colocar aqui o imposto de renda. Ó, aqui já perde, ó, menos 0,25. Então, quer dizer, aí se a inflação for 40% até o fim do prazo, aí nós vamos ter uma rentabilidade que não vai conseguir empatar, vai chegar a 39,4, mas a inflação seria 40%. Então, esse é o limite de segurança que a gente tem para essa taxa, aproximadamente 39% de inflação, vamos colocar assim para ser bem exatos, tá? Então, se a inflação for abaixo de 39% ao ano, Tesouro IPCA não tem erro, certo? Quem que está estimando inflação de 40% ao ano, todo ano até 2026? Não existe, tá, pessoal? Isso não existe, tá? Então é para você ver que o Tesouro IPCA é muito seguro nesse método que é simplificado. Ou seja, esse método tem uma taxinha de erro, tá? Se você for fazer lá, projetando o VNA na planilha do Excel direitinho, essa margem é muito, muito maior. A Raíza pergunta: como ter ágio no resgate antecipado do Tesouro Prefixado 2026? Somente de uma forma. Se a sua taxa do resgate for menor do que a taxa que você comprou, que você realizou o investimento. É o único jeito de você ganhar a mais. Ter ágio é ganhar a mais, certo? Então,
a sua pergunta nada mais é do que o ganho verdadeiro de marcação a mercado. Então, o único jeito da gente conseguir esse ganho verdadeiro de marcação a mercado ou de ter ágio na venda antecipada é quando a taxa de resgate for menor no mercado do que a taxa que você comprou o título lá atrás, certo? É o único jeito, o único. Muito bem. O Marcos pergunta: gostaria de saber, no caso do resgate do Tesouro IPCA 24 e do Pré-25, como eu calculo qual é a melhor para a venda antecipada? Olha, Marcos, quanto menor, então seguindo aqui na mesma linha, quanto menor a taxa de resgate, melhor. Mas, por outro lado, se essa taxa menor, tá, que aconteceu ali o ganho de marcação a mercado, a taxa caiu, aconteceu o ganho de marcação a mercado. Se essa taxa menor acontecer em um mês, ela vai te dar um resultado. Se ela acontecer em 3 anos, o resultado é completamente diferente. Ou seja, quanto mais tempo, olha só que contraintuitivo é o que eu estou falando aqui. Quanto mais tempo demorar para acontecer o ganho de marcação a mercado, melhor para quem carrega o título, certo? Por quê? Porque aí vai vir uma bolada referente a todo o período, certo? Quando a taxa cai e você tem o papel, você está holding no papel por um mês, o seu resultado, pode fazer a simulação lá na calculadora do Tesouro, o resultado é 1. Se você fica um ano e acontece a mesma proporção de queda na taxa, o resultado é outro. Quanto mais tempo fica, melhor é o resultado da marcação a mercado. Então, assim, como calcula? Fazendo várias simulações na calculadora do Tesouro Direto, não tem outro jeito. E qual taxa é a melhor para venda antecipada? Bom, é a menor possível. Aí é condição de mercado. E quando que é o melhor momento? Olha, quanto mais para frente, melhor, certo? Claro, né? O IPCA 24 e o Pré-25 é logo ali que eles estão vencendo. Então eles já não têm tanta oscilação assim quanto, por exemplo, o IPCA 45, ou 35, mas trazendo o raciocínio, por exemplo, para os títulos um pouquinho mais longos, como o IPCA 35. Então, assim, se eu entro única e exclusivamente pensando num ganho de marcação a mercado, tá? Que é uma aposta altamente arriscada nos dias de hoje, tá? Eu tô entre aqueles que não acredita em queda de taxas, pelo menos até as eleições do ano que vem. Tá? Mas isso é uma opinião, isso aí pode mudar e tal, não é critério para nada. Bom, se a taxa, você entra acreditando que a taxa vai cair, você simula lá a taxa caindo de 5% para 4%, por exemplo. Por exemplo, só para você fazer o exercício na calculadora do Tesouro Direto. E aí você coloca ali para um ano, tem que ser a mesma inflação, tá, gente? Tem que ser a mesma inflação. Para um ano, para 2 anos e para 3 anos, veja qual vai dar o maior resultado. Sempre é aquele ganho de marcação por um período mais longo, tá? Bom, e o Jovelino fez uma pergunta aqui que eu realmente não entendi nada. Vamos lá. Qual das Selic, não, é Selic, né? Qual dos tesouros Selics poderia substituir a poupança como resgate de liquidez diária sem pagar imposto e ainda ganhar sem taxa da B3? Essa pergunta é impossível, tá? Porque imposto de renda não vai deixar de existir no Tesouro Direto, tá? Se os caras pensaram em colocar imposto de renda nos fundos imobiliários que não tem nada a ver com o pato, vocês acham que eles vão tirar da renda fixa o imposto de renda? Não, né? Por isso que eu não entendi a pergunta. Mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte: dá uma olhadinha lá no meu vídeo Tesouro Selic 24 versus 27. O que você vai encontrar lá? Uma análise bem aprofundada do porquê que eu avalio o Tesouro Selic muito mais interessante para reserva de emergência e o Tesouro Selic 27 como muito mais adequado para investimento, tá? Pela diferença de taxa e pela diferença de tempo que eles têm também, tá? Mas assim, essa pergunta na verdade não tem resposta, tá? Porque são coisas incomparáveis, né? O Tesouro Selic é um investimento, certo? A cadeia de poupança atual, né, que rende 70% da taxa Selic, é uma taxa muito, muito baixa. E ela tem liquidez de 30 dias, essa que é a verdade. Ela tem liquidez somente no aniversário. Antes disso você não ganha nada. Então ela é
ela é assim, você poderia chamar de investimento, mas ela tem com rentabilidade extremamente baixa, que essa regra, né, aconteceu lá no governo da Rousseff, né, em 2012, foi estabelecido assim naquele governo, tá? Então a poupança antes rendia TR mais 6% ao ano, mas a TR já era uma coisa que não existia, né, porque já estava zerada. Então, para efeito assim de investimento, realmente a poupança praticamente não existe. E ainda tem essa regra muito peculiar de ter o rendimento somente no aniversário. Então ela é uma coisa, é meio que um Frankenstein assim, né? Se você for ver o que é um investimento mesmo. Porque o investimento é você comprar um ativo e poder sair desse ativo quando você bem quiser, certo? Claro, vai pagar imposto de renda diferente, vai ter imposto sobre operação financeira, se no caso de resgate antes de 30 dias e tal, tudo bem. Cada investimento com as suas peculiaridades, com o seu tratamento tributário. Mas veja como a poupança é bizarra nesse aspecto, né? Então, assim, essa pergunta na verdade não tem resposta, certo? Mas o que seria, assim, talvez o Selic 24, porque ele é mais estável que o Selic 27. É só isso que a gente consegue responder. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.